Você ouve o programa Faze-te ao Largo. A apresentação Silvano Rocha, pregador e missionário da comunidade católica Shalom. Muito bem, agora 15 horas e 7 minutos, está no ar o programa Faze-te ao Largo, com a apresentação de Silvano Rocha. Então vamos acolher o nosso amigo, dando uma ótima tarde para o Silvano. Silvano, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Comunitária. É uma alegria poder rezar com você e rezar por você nesse momento que nós temos aqui para meditar a palavra de Deus. Isaías, foi o Geraldo dessa vez que falou, os mais bonitos vão mandar mensagem pelo WhatsApp para a gente colocar no momento de oração. Qual que é o WhatsApp? É isso mesmo, o nosso WhatsApp então é o 389-9866-3600. Se você não anotou, anota aí, é o 389-9866-3600. Manda aqui o seu pedido de oração, que com toda certeza Silvano, juntamente comigo e com o Geraldo, estaremos rezando por você e por sua família. Hoje o tema que nós vamos meditar: as adversidades da vida não nos definem. Então preste atenção. As adversidades da vida não nos definem. Eu quero pegar 3 versículos bíblicos. O primeiro está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te ordenei? Sê firme e corajoso. Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andes. O outro texto está em Romanos, capítulo 12, de 11 a 12. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração. E o último versículo está no livro dos Crônicas, então 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Quanto a vós, sede firmes, e que vossas mãos não se enfraqueçam, pois vossas ações terão sua recompensa. Então, nesse tema que nós estamos meditando, as adversidades da vida não nos definem. Então, é importante saber, mas que isso fique claro no nosso coração, que somos nós os responsáveis pelas próprias decisões. Mesmo que aconteceu algum fato, desde o período da nossa gestação, no nosso nascimento, depois do nosso nascimento, na infância, na adolescência, na juventude, ou talvez eu e você tenha mais idade. Então, aquilo que nos aconteceu, as adversidades, não nos define. O que vai definir é as nossas decisões hoje. O que nós fizermos com esses fatos. Santo Agostinho, ele tem uma frase: o mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Nós podemos pegar também essa frase e às vezes nós ficamos presos ao passado. Às vezes eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso mudar o hoje, o presente, tomar uma nova decisão. Eu posso pedir a Jesus que cure aquela situação, que Ele vá comigo, cure aquela situação. O fato aconteceu, não tem jeito, mas as dores, as feridas, Ele pode tocar e curar. É importante também sabermos que toda escolha implica em uma renúncia e em uma consequência. Às vezes nós queremos fazer uma escolha e achamos que nessa escolha
nós não precisamos renunciar a nada. Toda escolha, ela vai ter uma renúncia e também tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Porque aquilo que eu planto, aquilo que eu semeio, eu colho. Às vezes é preciso esperar, às vezes tem as dificuldades, mas se eu começo a coisa bem, se eu começo a fazer o plano, os projetos, as decisões com Deus, pode ter certeza que vai terminar bem. E para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus e termine bem, Santo Agostinho tem uma frase: conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer quais áreas que eu preciso melhorar. Isso em todas as dimensões, seja na dimensão espiritual, de uma atividade física, seja em qualquer dimensão. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas qualidades. E aí eu preciso melhorar naquilo que eu tenho que crescer. Eu preciso aceitar, porque muitas vezes nós fugimos da realidade não aceitando. Então eu me conheço, eu aceito aquela situação, mas eu não paro na adversidade. Eu vou procurar superar. Então conhece-te, aceita-te, supera-te. Tudo que nós passamos na vida, aquilo que ou que vamos passar, nós temos que enfrentar. Não adianta fugir. Fugir não vai resolver. Nós temos que fugir, e o que diz na Bíblia que nós temos que fugir são das ocasiões de pecado. Mas as adversidades vão acontecer. Tem coisas que são naturais. Nós vamos perder um ente querido. Nós vamos adoecer. Alguém vai nos contrariar. Alguém vai falar alguma palavra. Alguém vai fazer alguma coisa contra nós. Então isso aí não tem jeito. Mas aí eu enfrento essa situação. Com a graça de Deus eu suporto. E aí eu irei vencer. Tem aqueles ditados que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a esperança sempre nasce com o sol de um novo dia. Então nós temos que acreditar. Cada luta traz em si um novo começo. Confie, porque o amanhã sempre vem carregado de possibilidades. Se nós paramos somente nas adversidades, nós não vemos o novo. Aquilo que Deus tem para fazer. Para ilustrar esse tema, tem uma história que é a cenoura, o ovo ou o café. Uma filha se queixou a seu pai sobre a sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Parecia que, assim que um problema fosse resolvido, um outro surgia. Seu pai, um chefe, levou-a até a cozinha dele. Encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma, ele colocou cenouras. Em outra, colocou ovos. E na última, pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas do gás. Pescou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em uma tigela. Então pegou o café com uma concha e o colocou em uma tigela. Virando-se para ela, perguntou: querida, o que você está vendo?
cenouras, ovos e café. Ela respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao sentir seu aroma delicioso. O que isto significa, pai? Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada um reagira de maneira diferente. A cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornara mais rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Ele perguntou à filha: qual deles é você, minha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é como a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha, torna-se frágil e perde sua força? Ou será você como o ovo, que começa com um coração maleável, mas que depois de alguma perda ou decepção se torna mais duro, apesar da casca parecer a mesma? Ou será que você é como o pó de café, capaz de transformar a adversidade em algo melhor ainda do que ele próprio? Somos nós os responsáveis pelas próprias decisões. Cabe a nós, somente a nós, decidir se a suposta crise irá ou não afetar nosso relacionamento profissional, nossos relacionamentos pessoais, nossa vida, enfim. Pegando os textos bíblicos, essa breve história, nós podemos ver nessa comparação da cenoura, do ovo e do pó de café. Todos nós somos desse jeito. Parece que quando acontece alguma coisa, nós vamos reagir em uma dessas maneiras. Às vezes, naquele primeiro momento, nós estamos muito moles, fracos. Alguma coisa acontece, nosso coração fica duro, fica insensível. Mas também, por outro lado, parece que nós somos aquelas pessoas fortes. Aí, quando acontece uma adversidade, nós desabamos, achamos que a vida não tem mais sentido, reclamamos de todo mundo, de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu isso? Ou nós podemos reagir como o pó do café. O pó do café, ele se misturou ali na água, ele ali reagiu. Então, a pessoa que consegue fazer isso é aquela que ela vai aprender com aquela situação. Nenhum de nós somos sadomasoquistas, queremos o sofrimento, mas o sofrimento vai acontecer. Por causa do pecado, na vida aqui nós vamos passar por algumas situações. E é o próprio Jesus que fala no Evangelho, em São João, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, João 16, versículo 33. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações,
mas tende coragem. Eu venci o mundo. Então as tribulações vão acontecer. Mas, apesar das tribulações, vem a vitória. Jesus nos mostrou isso. Ele se entregou na cruz para me salvar, para te salvar, para nos dar a vida eterna. Parece que era um sofrimento que não teria nenhum sentido, pelo menos aos olhos daqueles que ali ouviam, da maioria. Mas aquele sofrimento nos trouxe a vida. Então, as adversidades, os sofrimentos que nós passamos, em Deus, Ele gera vida. Sofrer sem Deus é somente sofrimento. Mas sofrer com Deus, sofrer em Deus, sofrer por causa de Deus, gera vida. É por isso que nós vemos tantos textos bíblicos que expressa isso. Se a gente pegar no Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Também no Salmo está escrito assim, que se vier alguma situação sobre nós, sobre nossa vida, sobre a realidade que nós vivemos, e o texto vai dizer que pode cair, que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e a ti nada atingirá. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Então essa palavra do Salmo está dizendo que mesmo que passamos pelas adversidades, pelos sofrimentos em Deus, apesar dos sofrimentos, nós conseguimos enfrentar, suportar, superar. Nós podemos ver tantas pessoas que, diante dos fatos, entram em depressão, desiste da vida, e parece que aquilo ali define a sua história. Hoje Deus está falando para você que é possível, com Ele, nele, nós podemos ser vitoriosos. Se entregarmos a Ele tudo aquilo que nós estamos passando. O último texto bíblico, para a gente rezar nesse primeiro momento, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3 e 4. Ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem fiqueis com medo, nem tremais, ou vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco, lutando a vosso favor contra os vossos inimigos para salvarmos. Então nós temos um Deus que combate conosco, que luta a nosso favor. Está falando para nós não termos medo, mas é para confiar nele, que ele está conosco, luta a nosso favor para nos dar a vitória. Quero pedir hoje que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e que nenhuma adversidade seja maior do que Deus. Nós não podemos deixar que as adversidades, porque muitas vezes, da maneira que nós vivemos, parece que as adversidades, os problemas, são maiores do que Deus. Nós temos que mostrar para o problema o tamanho do nosso Deus. Vamos ter, mas Deus é muito maior. Nesse Pai Nosso,
Rezar para que Deus possa abençoar você. Que nenhuma adversidade, seja na dimensão pessoal, familiar, profissional, espiritual, de saúde, possa te definir e possa ser maior do que aquilo que Deus deseja e sonhou para você. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.